Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre bissetriz de um ângulo. Então, acompanhe comigo aqui no slide, por favor. Bom, o que é a bissetriz de um ângulo, né? A bissetriz, ela é uma semirreta que divide um ângulo em lados congruentes, né? Ou seja, em dois ângulos com a mesma medida. Em outras palavras, né, ela vai ser uma linha reta aí que divide o ângulo em dois lados iguais, né? Independente aí do formato que apresente aí esse ângulo. Então, observe aí na figura, né, essa linha reta aí, em vermelho, né, na figura apresentada, ela tem início no vértice, né, desse ângulo, ou seja, no seu ponto de origem. E para entender melhor, né, ângulo é a definição que se dá aí a duas semirretas que partem do mesmo ponto de origem, que é uma definição que nós vimos na nossa aula anterior, certo? Bom, ainda falando sobre a bissetriz de um ângulo, na figura abaixo, a bissetriz, né, que está indicada aí por uma reta em vermelho, ela reparte, né, o ângulo AOB ao meio, né? Por que ele é o ângulo AOB? Essa indicação de ângulo aí, gente, observe, né, que o acento circunflexo aparece no O exatamente porque O é o vértice desse ângulo, tá? Então, AOB, porque nós temos aí, né, um dos pontos que aparece em uma das semirretas, né, seria o ponto A, né, para definir esse ângulo. Nós temos o vértice e nós temos um outro ponto na outra semirreta que forma o lado desse ângulo, que seria o ponto B, né? Então, a definição desse ângulo aí, né, a nomenclatura que a gente utiliza para ele é o ângulo AOB. Então, essa bissetriz, ela divide esse ângulo, né, AOB ao meio. Observe aí que ela forma dois outros ângulos congruentes. Assim, o ângulo AOB fica dividido em dois outros ângulos. Observe aí, então seria o ângulo AOC, né, já que a gente tem o ponto C aí identificado na bissetriz, que a bissetriz, ela também vai ser uma semirreta, certo? Que tem origem aí no ponto O, que é o vértice do ângulo, né, e cresce infinitamente passando pelo ponto C. E nós temos um outro ângulo aí formado também pela bissetriz, né, que seria o ângulo BOC. Esses ângulos têm mesmas medidas, certo? Então, nós vamos entender agora como é que a gente utiliza o compasso na construção da bissetriz de um ângulo. Ah, professora, a gente pode construir a bissetriz de um ângulo também usando transferidor? Também pode, né? Se você tem um ângulo lá, identificou com transferidor, que a medida dele é igual a 80 graus, por exemplo, você pode usar o próprio transferidor, né, e procurar lá a medida de 40 graus, né, que vai dividir o ângulo em dois ângulos de 40. Então, você consegue traçar a bissetriz utilizando essa ideia. Mas com o compasso, como é que eu faço? Então, aí nós vamos determinar a bissetriz do ângulo AOB, tá? Então, nós vamos centrar aí o nosso compasso, né, em O. Então, a pontinha lá, aquela pontinha que fura, né, da agulha, no ponto O, e com uma abertura nós vamos determinar os pontos C e D, né? Você pega e abre com uma abertura qualquer e traça os pontos C e D. Então, sobre as semirretas aí que aparecem, né, a semirreta OA, né, e OB aí respectivamente, né, a semirreta aí que passa aí, sai do ponto O, passa pelo A, e a outra semirreta que sai do O e passa pelo B, tá bom? Então, ainda falando sobre a construção dessa bissetriz, agora nós vamos centrar o compasso no ponto C, tá? E D, né? E com uma abertura superior à metade dessa distância de C a D aí, nós vamos traçar arcos, né, que vão se cruzar lá no ponto E, né? Então, nós vamos pegar e abrir o compasso, né? Observando aí uma abertura superior à metade da distância entre C e D. E aí, nós vamos traçar dois arcos, né? Primeiro, com o centro no ponto C, né? Ou seja, a agulha do compasso no ponto C e depois a agulha do compasso lá no ponto D. Você traça dois arcos que vão se encontrar lá no ponto E. Bom,
E aí, o que você vai fazer? Você vai agora unir o ponto O ao ponto E, né? Então, você vai construir a semirreta que sai de O e passa por E. Essa semirreta, ela vai determinar exatamente a bissetriz do ângulo AOB. Muito bem, então depois dessa construção aí, de você compreender como é que constrói a bissetriz, né, utilizando aí o compasso, né, vamos falar então agora sobre o incentro, né. Nós sabemos que os triângulos, eles possuem ângulos que são internos, né, e ângulos que são externos, né. Se a gente alongar aí, né, os lados do triângulo, a gente vai observar que existe angulação externa também. Então, nós podemos traçar bissetrizes em cada um desses ângulos, né? Tanto nos internos aí como nos externos. Bom, se a gente observar, né, as bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo, aí no caso desse triângulo apresentado, nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Observe que as bissetrizes desses ângulos estão traçadas aí em preto, né? O ponto de encontro dessas três bissetrizes, elas se encontram em um único ponto, né? Então, o ponto de encontro dessas três bissetrizes vai ser chamado de incentro, gente. Então, ele recebe um nome, né? Então, observem aí que esse cara é o ponto onde as bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo se encontram. O incentro, ele está, né, a uma mesma distância também dos três lados do triângulo. Olha aí que curioso, né? Além disso, né, a gente também pode traçar uma circunferência, né, inscrita dentro desse triângulo. O que é inscrita? Quando ela está dentro do triângulo e ela toca exatamente aí, né, com as suas extremidades nos lados desse triângulo, né, em um ponto aí dos lados, né? Então, esse ponto aí, o incentro, ele também vai representar o centro dessa circunferência inscrita no triângulo. Então, se você quer traçar, né, construir uma circunferência que seja inscrita a um triângulo, ou seja, dentro desse triângulo aí, o primeiro passo para você conseguir determinar, né, construir essa circunferência, é você encontrar o incentro, né? Então, ou seja, você primeiro precisa construir as bissetrizes, né, dos ângulos e observar o ponto onde elas se encontram. Esse ponto vai ser o centro dessa circunferência que você está procurando construir, tá certo? Bom, agora a gente vai exercitar um pouquinho. O triângulo ABC a seguir, ele representa um terreno aí, tá? Um agrimensor traçou um segmento de reta AD aí, ó. Observe o segmento que sai de A e ele para lá em D, né? Ele vai representar a bissetriz do ângulo A, gente. Então, ele está dividindo o ângulo A em dois ângulos congruentes, lembrem disso. A questão pede que a gente determine a medida de cada um desses ângulos aí, né? De acordo com as medidas informadas na figura. Então, a figura mostra que um dos ângulos tem medida de x mais 25 graus, né? O outro ângulo tem medida 85 graus menos x. Muito bem. Então, vamos lá. Se a bissetriz diz que ela divide esse ângulo A, né, em dois ângulos iguais e congruentes, então quer dizer que o ângulo de x mais 25 vai ter a mesma medida, ou seja, igual ao ângulo de 85 menos x, certo? Muito bem. Então, resolvendo essa equaçãozinha aí do primeiro grau, né, nós vamos trazer aquele x que está negativo lá no segundo membro para o primeiro membro e o 25 que está positivo vai para o segundo membro negativo. Observe que aquele x que estava negativo no segundo membro, ele veio positivo para o primeiro membro. Então, nós temos x mais x igual a 85 menos 25. Então, nós temos x mais x é 2x e 85 menos 25 é igual a 60, né? Então, quer dizer que 2x é igual a 60. Então, quer dizer que x vai ser igual a 60 dividido para 2. O 2 que estava multiplicando passou dividindo. Então, quer dizer que nós temos um x igual a 30, certo? Muito bem, se nós temos um x igual a 30 e a questão pede para a gente determinar a medida de cada um desses ângulos,
Se o ângulo aí que aparece como x mais 25, né? Qual vai ser a medida desse ângulo? X mais 25, então nós temos 30 mais 25, certo? 30 mais 25 é igual a 55 graus. O outro ângulo, como é congruente a este, também vai medir 55 graus. Então, usando, né, o que a gente aprendeu sobre bissetriz, nós conseguimos resolver esse exercício. Vamos lá, então, para o exercício número 2, gente. Sabendo que BD é a bissetriz do ângulo ABC, então observe aí na figura, né? A bissetriz do ângulo ABC, que tem vértice lá no ângulo B, certo? Então, a questão pede para a gente calcular a medida dos ângulos X e Y. Então, vamos lá entender como a gente vai resolver essa questão. Vamos lá, então, para a resolução. Sabendo que o ângulo de 66 graus, gente, junto com o ângulo F, né? Esse ângulo que aparece aí, né? Observe que nós temos o de 66 graus em vermelho e o outro que aparece em cinza, né? Vamos olhar então 66 graus que aparece em cinza, porque nós temos as duas medidas como 66 graus, porque eles são opostos pelo vértice, certo? Muito bem. Então, o ângulo de 66 graus, junto com o ângulo F, ele forma um ângulo raso, né? Que nós conversamos aí na nossa aula anterior, que o ângulo raso é um ângulo de meia volta, né? Um ângulo de 180 graus. Muito bem. Já que juntos eles formam 180 graus, observe o seguinte, F mais 66 vai ser 180 graus. Com isso, a gente vai descobrir a medida do ângulo F. Então, quer dizer que o ângulo F é igual a 180 e o 66 que está positivo passa para o outro lado, para o outro membro, né, negativo. Então, nós temos que o ângulo F mede exatamente 114 graus. Muito bem. Então, agora nós vamos olhar, gente, para o triângulo aí, ó, que aparece o ângulo F, né, que é só uma parte do triângulo inicial lá, o ângulo F, o ângulo X e o ângulo de 37 graus e meio, né? 37,5 graus. Então, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180 graus. Então, a soma dos ângulos F, X e 37,5 deve ser igual a 180. Isso vale para qualquer triângulo, né? É a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Muito bem, então somando F mais X mais 37,5, nós temos 180 graus. Já sabemos que o ângulo F mede 114, certo? Com isso, nós vamos descobrir a medida do ângulo X. Então, isolando X e jogando os outros números para a direita, aí, né, para o segundo membro, nós temos que X é igual a 28 graus e meio. Muito bem, encontramos X, agora falta a gente encontrar o ângulo Y, certo? Como BD é a bissetriz do ângulo B, a questão disse isso, ela divide o ângulo em duas partes iguais, certo? Então, a medida total do ângulo B vai ser 37,5 vezes 2, que é igual a 75 graus. Então, usando novamente a soma dos ângulos internos de um triângulo, temos que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que dar 180. Ou seja, 28,5 mais 75, que nós já identificamos, mais Y tem que dar 180. Isolando o Y e jogando os outros números para o segundo membro, temos que Y é igual a 76,5, ou seja, X é igual a 28,5 e Y é igual a 76,5. Com isso, nós finalizamos a nossa questão e a nossa aula. Então, na aula de hoje, nós estudamos sobre a bissetriz de um ângulo, né, e suas aplicações, né, dentro da resolução de problemas. Para mais informações a respeito dessa aula ou das outras aulas, se você quer assistir novamente, acesse a nossa plataforma Educa e até mais!